Olá, meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Apesar da hora, já são 22 horas e alguns minutos. Não vou ser usar exato, mas vou fazer apenas 20 a 30 minutos de aula, não é? Porque essa quarta parte do Catecismo da Igreja Católica é maravilhosa. É espiritualidade. Então vai ser um momento de espiritualidade antes da gente dormir, não é? Eu sei que vocês não dormem agora, né? Todos conectados ainda, olha aí, conectados. Então vou fazer esta aula. Terminei praticamente nesse instante o encerramento da festa da comunidade São Judas Tadeu, foi muito bonito. Acredito que alguns de vocês acompanharam, que acompanham a nossa página, a página de Nossa Senhora da Conceição, né, da paróquia. Então já estamos no segundo artigo, que fala da plenitude do tempo. Quando se fala da plenitude do tempo, está falando da nova aliança, do Novo Testamento. Então vamos ver a oração, né, de Jesus Cristo, como vimos no Evangelho de hoje, né, no Evangelho da festa de São Judas Tadeu, que Jesus sobe a montanha e ora ao Pai antes de escolher os doces. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos na página, quarta parte do Catecismo, a oração universal, página 667 do Catecismo da Igreja Católica, não é? E a partir do número 2598, que diz assim: o evento da oração nos é plenamente revelado no Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Quem é este Verbo que se fez carne e habitou entre nós? O quarto Evangelho, que é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, vai dizer que é Jesus Cristo, que tem o nome de Meshirra, que quer dizer ungido, que no grego é a mesma coisa de Christos, ungido do Pai. Jesus, que quer dizer Deus salva. Veja, o Verbo encarnado. Procurar compreender sua oração por meio daquilo que suas testemunhas nos anunciam dela no Evangelho. Ou seja, primeiro os Evangelhos, não é? O quadriforme, os 4 evangelhos canônicos. Temos as testemunhas oculares, que foram e são os apóstolos 12. Temos aqueles 72, os discípulos, uma grande multidão. Temos a igreja, nos padres da igreja, não é? E todos os batizados. A hierarquia, o magistério, o sagrado magistério, a sagrada tradição, fundamentado nas sagradas escrituras, e todo o povo de Deus. Todos os leigos batizados conscientes. Todos nós, não é? Somos as testemunhas. É aproximar-nos do Santo Senhor Jesus, como da sarça ardente, como Moisés se aproximou da sarça ardente, tirando as sandálias dos pés, porque aquele lugar, aquele território é santo. A vida de oração é assim, é um andar continuamente descalço, porque em oração eu piso sempre no território santo. Que maravilha, né? Em oração eu me torno um território santo, um santuário, um espaço sagrado. Veja, vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Veja, a obrigatoriedade de sermos santos. Primeiro,
contemplá-lo na oração, depois ouvir como ele nos ensina a orar, para conhecer, enfim, como ele atende nossa prece, o Senhor. O Senhor nos ensina a orar como ele, não é? Que como Espírito Santo esquadrinha o ser de Deus, sendo Deus verdadeiramente ele, na oração que nos ensinou, chamada oração do Pai Nosso e do Pão Nosso. Os 7 pedidos, veja, que revelam o anseio de Deus. Os 7 pedidos que manifestam os desejos, a vontade de Deus. Que nós peçamos, porque Ele é fonte e tem para nos dar. Que extraordinário. Vamos avante? Veja, essa prece do Pai Nosso não é apenas uma prece. Essa oração do Pai Nosso não é apenas uma oração. Né? Exala o coração de Deus. Coração de Deus para os seus filhos, para a humanidade. Número 2599. Jesus tem um subtítulo: Jesus ora. Jesus era um homem orante. Veja. Vivia em oração. O homem da ação e da oração. Da oração e da oração. Acredito, isso é uma certeza, que Bento, né, São Bento, olhando para Jesus, intuiu, refletiu, meditou, foi inspirado. Ora et labora. Ele olhou para quem? Para a vida de quem? Não é? Olhou para a vida do próprio Mestre, o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvador. O Filho de Deus, que se tornou filho da Virgem, aprendeu também a rezar segundo o seu coração de homem. O Catecismo da Igreja Católica não tem escrúpulo, viu? Sem meias palavras. Ele diz que Jesus, sendo Deus, aprendeu, foi educado, sendo filho da Virgem Maria, aprendeu a orar, a rezar com coração de homem, com coração de pessoa, com coração de ser humano. Não é? E nós muitas vezes, aqui, viu? Aqui é profético, porque é uma crítica, mais do que construtiva, mais do que fermento na massa que leveda, mais do que a semente de mostarda, que a menor e que cresce da maior árvore. É luz para o mundo, é sal da terra. Veja como ele diz aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo aprendeu as fórmulas de oração com sua mãe, que conservava e meditava em seu coração todas as grandes coisas feitas pelo Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome, disse Nossa Senhora. Lucas capítulo 1, versículo 49, depois capítulo 2, versículo 19, capítulo 2, versículo 51. Você sabia disso? Que tinha no Catecismo da Igreja Católica, no número 2599, que na condição humana, veja, Jesus aprendeu a rezar com sua mãe. Ela foi o modelo para ele. Veja. E se Nossa Senhora foi modelo, e aqui a gente não tem que se iludir, a gente não tem que ficar somente unilateral, dizer que Jesus era humano, mas não era divino. Isso é uma heresia. Ele era verdadeiramente um homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente humano, verdadeiramente divino. Veja. Se Nossa Senhora foi a pedagoga, foi a educadora, não é? Veja, foi a mestra dele na vida de oração, não pode ser para nós, meros mortais, pecadores, me desculpa dizer, viu, miseráveis. Nossa Senhora não é.
Não pode. Pois todos aqueles, conscientes ou inconscientes, sabendo ou não, aprendendo com Jesus, em última análise, está aprendendo também com Nossa Senhora. Está aprendendo com Nossa Senhora. Não é? Porque eu sempre levo para a vida aquilo que minha mãe me ensinou. Sempre, sempre. Não é? E se eu, pecador, tenho condições de repetir muitas vezes frases, trejeitos, pantins da minha mãe, virtudes e também vícios, qualidades e defeitos, né? Porque minha mãe também é pecadora, claro, por mais que eu a ame, ela é pecadora. Mas aqui para nós, não é? No caso de Jesus, ele só tem condições de repetir, de aprender as virtudes, as qualidades, porque nela não há mácula, nela não há pecado. Dá para entender? Não há pecado. Ela é a virtuosa por excelência. Talvez que você não tenha ainda associado. Aí eu pergunto diante disso, não é? Antes de entrar no outro tema, da questão da importância dos pais, em especial da mãe, educar os filhos. Viu, Lucicleide? Não é? Educar os filhos, no seu caso as suas filhas, na oração. Como é bonito, como é importante, como é valoroso, extraordinário, honroso, os filhos verem os pais rezando, a mãe rezando. Eu não estou dizendo apenas que você tem que ter um livro, o catecismo, né? Ioquete, veja, para catequizar, ensinar, não é? Academicamente o seu filho. Não. Eu estou questionando, lhe perguntando se você reza. Se você reza. Se você se permite que seus filhos vejam você rezando. Você rezando. Não é? Aqui vai se construindo o beabá. O famoso beabá. A alfabetização. A cartilha do ABC na vida de oração dos seus filhos. É importante. Mesmo que eles não rezem. Mas no tempo de dificuldade, no tempo da precisão, no tempo da necessidade, eles vão procurar a oração, porque vai lembrar, vai ver a imagem. A minha mãe rezava, o meu pai rezava. Isso fica no âmago, viu? No ser. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. No tempo da rebeldia, da desobediência, da revolução, da revolta, não é? Se esquece essas coisas, se distancia. Mas nos tempos cruciais é importante a gente ver aquela imagem. Aquela imagem da nossa mãe orando. Muitas vezes chorando, não é? Na simplicidade, na humildade, calada, com suas preocupações, sem nos culpar. Eu quero me deter mais um pouquinho, me vi agora, né? Quero me deter mais um pouquinho. Eu não quero fazer uma reflexão emocionalista, não é? Ou sentimentalista, não. Mas nós filhos, quando víamos os nossos pais, mas a nossa mãe chorando, caladinha. E eu perguntei muitas vezes a minha mãe por que ela chorava, por que ela estava assim. E ela dizia, nada não. Vai passar. Vai passar. Né? E naquele momento eu não sabia que ela estava chorando por mim. Como vai ser o dia da manhã? O que eu vou colocar na mesa?
que eu vou ter para oferecer aos meus filhos? Não é? E ela subia na montanha para falar com Deus nas lágrimas. Nas lágrimas. Veja. Não é? Claudemira de Maria está dizendo: Padre, eu gostaria muito de falar no privado sobre meu filho. Certo? Vamos. Tá certo? Veja. É importante. Não é? É importante. Talvez você, mulher, só vai mesmo saber o que é isso quando passar. Não é, Elisângela Maria? Trazendo isso mesmo. Quando passar. Quando for mãe. O pai também. Porque é visceral. É por dentro. É por dentro isso. E isso, para nós filhos, independentemente do estado de vida que a gente escolhe, isso nos humaniza. Humaniza. Por isso, mãe, por isso, pai, é divino. Não é fraqueza, não é moleza, não estraga, não vai deprimir, angustiar, não é? O seu filho. Mas é necessário que se eduque e se deixe também, veja, se permita que os filhos conheçam esse lado, que é de fortaleza, viu? É de força, Conhecer o quanto você rala, conhecer os seus esforços, as suas lutas, os seus aperreios, as suas angústias, as suas tristezas, as suas dores, as suas lágrimas, os seus desesperos, as suas incertezas, né? Nos estudos, dar um estudo melhor aos filhos, uma faculdade, um curso. Se preocupar com o futuro. O que vai ser do meu filho? As impotências, veja, somente um coração de mãe sabe o que é. Somente um coração de pai sabe o que é. Né? Então, nesse coração de mãe, a gente também intui. A gente pode usar o recurso que temos da imaginação. Também imaginar o coração de Deus, que nos ama, um coração de mãe. Quando Ele quer nos salvar, faz de tudo para nos salvar e nós não deixamos. Eita danado! Deus quer me salvar e eu não quero ser salvo. Veja. Deus quer me proteger e eu não quero. Né? Deus quer me dar sabedoria e eu não quero. Eu dizia hoje na festa que foi Judas Iscariotes, né? Se aproximou tanto de Deus em Jesus Cristo, ficou tão amigo que com o tempo ele não via mais o seu amigo. Com o tempo, estando próximo, viu? Ele não ouvia mais, ele não sentia mais. Ele não sonhava os sonhos do amigo. Ele não assumiu projetos do amigo. E quando faz isso, não é? A gente fica indiferente. Tanto faz, tanto fez. Por isso que foi mais fácil para ele trair do que assumir a cruz. Vamos avante, voltando, não é? Vamos para continuar neste número aqui, o 2599. Aprendeu nas palavras e ritmos da oração de seu povo, na sinagoga de Nazaré e no templo, mas sua oração brota de uma fonte bastante secreta, como deixa prever com a idade de 12 anos. Eu devo estar na casa de meu pai, disse ele a Nossa Senhora. Lucas capítulo 2, versículo 49. Aqui começa a se revelar a novidade da oração na plenitude dos tempos,
oração filial que o pai esperava de seus filhos será, enfim, vivida pelo próprio Filho, único em sua humanidade com os homens e para os homens. Não é? Aprendeu com sua mãe, mas à medida que foi, veja, crescendo, também foi construindo o seu próprio estilo, o seu próprio modo de rezar e de orar. Na intimidade, no segredo com o seu Pai. Assim também somos nós, não é? O padre reza com sua comunidade, mas ele tem que estar na intimidade com Deus. Os pais rezam com seus filhos, com sua família, mas tem que estar na intimidade com Deus. O casal reza junto, mas tem que estar também pessoalmente, individualmente, na intimidade com Deus. Esses 3 degraus é que nos constrói, nos fortalece. Veja, é aí, na intimidade pessoalmente, conjugalmente e comunitariamente, na presença do Senhor. São esses 3 passos que devemos dar. Aí nós nos abrimos para o grande, para o máximo. 2016, o Evangelho segundo São Lucas destaca a ação do Espírito Santo e o sentido da oração no ministério de Cristo. Jesus ora antes dos momentos decisivos de sua missão. É interessante. Antes de o Pai dar testemunho dele por ocasião do batismo, não é? Lucas 3, 21, vejam, e da transfiguração, Lucas 9, 28, e antes de realizar por sua paixão o plano de amor do Pai, Lucas 22, 41 a 44, ora também antes dos momentos decisivos que darão início à missão dos apóstolos, antes de escolher e chamar os 12. Veja, Lucas 6, 12. O texto parece de hoje. Antes que Pedro o confesse como Cristo de Deus, não é? Lucas 9, 18 a 20. E para que a fé do chefe dos apóstolos não se desfaleça na tentação. Lucas 22, 32. A oração de Jesus antes das ações salvíficas que realiza a pedido do Pai é uma entrega humilde e confiante de sua vontade humana à vontade amorosa do Pai. Que maravilha, não é? Nos ensina a rezar. Aí tem pessoas que pensam assim, veja, vai de cabeça por cabeça, interpretação por interpretação. A igreja ensina, nós padres ensinamos, os bispos, o Papa, não é? Mas cada um interpreta, porque quando pensa que só vai rezar na missa, a missa requer o tempo dela, que não é mais o nosso tempo, é o Kairos. Atenção! A liturgia é divina, a missa é divina. Quando ela começa é o Kairos. Mas a igreja nos ensina, o catecismo da igreja nos ensina, que no nosso tempo, no Cronos, antes da missa, eu me preparo em oração para ela, para entrar no tempo de Deus. Veja. E no tempo dela, no Kairos, eu fico, não é? Veja, eu fico na eternidade, na contemplação e na meditação. A missa é o tempo de contemplar e meditar. Eu estou rezando, eu estou louvando. Por isso que nada de agitação, nada de barulho, nada de exageros humanos na missa. Quando ela termina, ida em paz.
nós voltamos para o nosso tempo. Veja. E nesse nosso tempo, assim como eu iniciei no meu tempo em oração, eu também termino em oração. Ação de graças. Ação de graças. Eu tenho um tempo. No meu tempo. Eu tenho tempo. Eu digo obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque nesse tempo da missa tu me rebataste. Veja. Obrigado porque nesse tempo da missa tu me elevaste. Foi uma ascensão. Né? Eu transcendi. Tudo que é perene, tudo que é humano, tudo que é material na missa. Ah, se nós celebrássemos assim. Veja. Se nós celebrássemos assim. Era diferente. Sairíamos realmente, né, convencidos. Transfigurados. Transfigurados. E transfigurados no sentido de mais fortes. Né, mais consolados. Mais vigorosos para enfrentar. Descer. Né? Desceu da montanha e foi para a planície. Nesse tempo. Eu desceria mais sábio, mais inteligente, certo? Mais hábil, mais capacitado, mais treinado, mais preparado para as coisas do dia a dia. Veja, é como se tem todos os problemas. Todos os problemas, né? Eu entrei na missa, mas quando eu saio dela, eu saio mais forte e preparado para enfrentá-los. Sei que eles não vão me abater. Não vão me abater. Porque eu experimentei a glória de Deus na minha vida. Diferentemente quando eu quero fazer a Santa Missa, não é? Um tempo terapêutico. Um tempo para desopilar. O tempo para tirar o meu estresse apenas, veja. O tempo para me aliviar das coisas. Né? Ah, o dia foi tão cansativo, tão estressado, vou rezar um pouquinho para ver que passa. Não, você assistindo uma televisão vai fazer a mesma coisa. Né? Você ir num shopping vai fazer a mesma coisa, ou melhor. Se for por isso, assistindo um filme vai desopilar, contando uma piada com um amigo. Veja. Não é? Indo para uma praia, uma piscina, uma fazenda, um lugar diferente, viajando. Você pode fazer isso tudo. A missa não é este lugar. A liturgia não tem esse sentido. O sentido é de nos elevar a alma. Elevar a alma. Não é? Eu dizia hoje no final da missa que os santos sabem o que agrada a Deus. Ele sabe. Quando foge disso, ele já não gosta. Porque aqui eles não gostavam quando eram humanos e ainda pecadores. E quando eles estão na glória de Deus, eles sabem o que agrada a Deus. Vamos avante? Vamos. Deixa eu ver, eu disse que ia ser rápido. Ainda está em 28 minutos, dá para terminar. Então, não é? Um salmo. Deixa eu ver aqui, senão eu vou me perder. Isto. E antes de realizar, né, ora, também antes dos momentos decisivos, como eu falei, não é? Antes que Pedro confessasse, também falei, e para que a fé do chefe dos apóstolos não desvalecesse na tentação. A oração de Jesus antes das ações salvíficas. Vamos para o número 2601. Estando em certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1. Não é antes de tudo, contemplando seu mestre a orar, que o discípulo de Cristo deseja orar? Pode então aprender a orar do mestre da oração.
É contemplando e ouvindo o Filho que os filhos aprendem a orar, veja, ao Pai. Isso é maravilhoso, né? Jesus orava de tal forma que inflamou e reinflamou o coração dos seus discípulos. Eles olhavam Jesus orar e diziam: poxa, mas nós não oramos assim, né? Por que nós não oramos assim? A face dele se transfigura. O corpo dele fica todo iluminado. Ele se entrega. Parece que ele não está aqui entre nós. Quando ele entra em oração, olha a serenidade dele. Veja, a tranquilidade. Ele se sente, mesmo no ar livre, em lugares escuros, ele não sente medo. Não é? Já pensaram nisso? Quando Jesus, no tempo de Jesus, de ameaça, quando todos procuravam matar Jesus, Jesus ia para os lugares escuros e desérticos, sozinho, para orar. Na oração, Jesus parece-me que não tinha medo de nada e de ninguém, que se sentia nas mãos do Pai protegido, como se nada pudesse ofendê-lo, atingi-lo, agredi-lo. Agredi-lo. Veja que coisa extraordinária. Se sentir, a minha vida está segura em vossas mãos. Não tenho medo de nada. Nada. Né? E ele disse, ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Muitos queriam jogar Jesus do precipício, Jesus passava no meio deles. Levaram Jesus para fora e queria apedrejá-lo, e não. Lembrem-se que a primeira guarda que o Sinédrio mandou para prender Jesus, e quando Jesus falou com os soldados, eles ficaram paralisados. Ninguém fala como este homem. E não tiveram a coragem de tirar a espada da bainha ou levantar a mão contra Jesus. Lá no Horto das Oliveiras, quando pegaram Jesus, Pedro tirou a espada, cortou a orelha do Malco, o soldado, e Jesus diz: guarda tua espada na bainha, Pedro, porque se eu quisesse daria ordem aos meus anjos. Olha, os anjos o tempo todo, de forma não perceptível pela nossa natureza humana, estavam ao redor de Jesus, protegendo o tempo todo. Estava em oração. E nós temos o nosso anjo da guarda. Temos o nosso protetor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso protetor. Quem confiou a piedade divina. E a gente pede, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. É extraordinário isso, a gente pensar e pensar com profundidade. Não é antes de tudo contemplando os seus mestres. Veja o seu mestre, que eles desejam orar e orar com o Pai. 2602. Jesus muitas vezes se retira na solidão, na montanha, de preferência à noite para orar. Aqui é extraordinário, porque, vejam, Marcos capítulo 1, versículo 35, capítulo 6, versículo 46, Lucas capítulo 5, versículo 16. A fundamentação bíblica, não é? Desse contexto de sempre orar. Em sua oração, leva consigo os homens, pois, assumindo a humanidade em sua encarnação, oferece-os ao Pai, oferecendo-se a si mesmo. Ele, o Verbo que assumiu a carne, em sua oração humana participa de tudo o que vive seus irmãos, os seres humanos. Hebreus capítulo 2, versículo 12. Vejam, ele se compadece de suas fraquezas para livrá-los delas. Hebreus capítulo 2, versículo 15, capítulo 4, versículo 15. Foi para isso que o Pai o enviou, ele diz,
Foi para isso que o Pai me enviou. Suas palavras e obras aparecem então como a manifestação visível de sua oração em segredo com o Pai. E Jesus leva os seus discípulos para também, não é? Ficar em segredo com o Pai. Isso é extraordinário. Vamos parar por aqui, não é? Vamos parar no número 2603. Amanhã eu retomo. Se for oportuno, faço como eu fiz hoje, uma logo cedo. Amanhã farei mais cedo a aula, não é? Mas ainda temos 35 pessoas nos acompanhando, graças a Deus. Então Deus nos deu uma noite tranquila, um sono restaurador, não é? A Elisângela está dizendo, não, fica mais um pouco, né? Mas vamos lá, temos que descansar, que nos dê o sono. Então vamos rezar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Está sendo um retiro para nós, essa quarta parte. Muito gostosa, muito saborosa, um bálsamo para a nossa alma. Tchau, tchau.